Atendimento pré-hospitalar em saúde mental. Aula 6. Comportamento suicida. O comportamento suicida é um fenômeno universal, complexo e multideterminado, que é definido como todo ato pelo qual um indivíduo causa lesão a si mesmo com a intenção de morte, independente da gravidade do método e de sua motivação. Na definição, é importante que se distingua uma série de comportamentos: intenção, ideação, ameaça, gestos, tentativas e suicídio consumado. Pensamentos de morte. As pessoas não têm a característica de agentes da própria morte, mas ocorrem pensamentos como: a vida não vale a pena, tenho vontade de dormir e não acordar mais, Deus poderia me levar. Esses pensamentos indicam, em geral, desesperança ou outros sintomas depressivos. Intenção suicida. É a vontade subjetiva e expectativa de que um ato deliberado resulte em morte. Ideação suicida. As pessoas têm pensamentos de que desejam servir como agentes de sua própria morte. Plano suicida. As pessoas planejam como executar sua própria morte. Os planos podem incluir métodos locais, datas, providências. Tentativa de suicídio. As pessoas têm um comportamento autodestrutivo com consequências não fatais. Suicídio consumado. Ocorre a morte autoprovocada com evidências de que a pessoa apresentava a intenção de morrer. A automutilação, sem ideação suicida, é definida como qualquer comportamento intencional envolvendo agressão direta ao próprio corpo sem intenção suicida e por razões não socialmente ou culturalmente compreendidas. Essa definição exclui tatuagens, perfurações e danos não intencionais ao próprio corpo. Suicídio oculto. Consiste no suicídio consumado, não classificado como suicídio. Afogamento, intoxicações, acidentes de carros, mortes por causas desconhecidas. Sobreviventes dos suicídios. São aqueles que perderam uma pessoa próxima por suicídio, sejam familiares ou amigos. Ter conhecimento dos principais fatores de risco faz muita diferença para uma avaliação de risco precisa. Não existe um fator de risco de suicídio isolado que possa predizer suicídio. Avaliar os fatores de risco e de proteção não é apenas completar um checklist. Os fatores devem ser analisados de forma crítica no contexto individual da pessoa. O mesmo item pode aumentar o risco de indivíduo em um contexto e reduzir em outro. Outros fatores podem ser modificados de maneira rápida, o que também altera o risco do suicídio. Fatores de risco de suicídio. Fatores sociodemográficos, sexo masculino, adultos jovens, de 19 a 49 anos, e idosos. Estados civis, viúvo, divorciado e solteiro, principalmente entre homens. Orientação homossexual ou bissexual. Crenças, ateus, protestantes tradicionais, católicos, judeus e grupos étnicos minoritários. Condições de saúde limitada, doença crônica incapacitante, dor crônica, trauma medular, tumores malignos, AIDS, transtornos mentais, depressão, transtorno afetivo bipolar, abuso, dependência de álcool ou outras drogas, esquizofrenia, transtornos de personalidade, especialmente a borderline. Comorbidade psiquiátrica, ocorrência de mais de um transtorno mental ao mesmo tempo. Ideação ou plano suicida, tentativa de suicídio pregressa, história familiar de suicídio. Fatores psicossociais. Abuso físico ou sexual, perda ou separação dos pais na infância, instabilidade familiar, ausência de apoio social, isolamento social, perda afetiva recente, acontecimentos estressantes, datas importantes, reuniões familiares, perdas, aniversários, eventos marcantes ou traumáticos, desemprego, aposentadoria, violência doméstica, acesso a meios letais. Aspectos psicológicos: desamparo, ansiedade intensa, vergonha, humilhação, bullying, baixa autoestima, desesperança, traços de personalidade, impulsividade, agressividade, labilidade do humor, perfeccionismo, rigidez cognitiva. Fatores de proteção: fatores socioculturais, integração e bons relacionamentos em grupos sociais, colegas, amigos e vizinhos, adesão a valores e normas socialmente compartilhados, prática de uma religião, práticas coletivas, esportes, atividades culturais e artísticas, rede social que oferece apoio prático e emocional,
emprego, disponibilidade e acesso a serviços de saúde mental. Personalidade e estilo cognitivo. Flexibilidade cognitiva, disposição para aconselhar-se em caso de decisões importantes, disposição para buscar ajuda, abertura para a experiência de outrem, habilidade para comunicar-se, capacidade para fazer uma boa avaliação da realidade, habilidade para solucionar problemas da vida. Estrutura familiar, bom relacionamento interpessoal, senso de responsabilidade em relação à família, presença de crianças pequenas em casa, pais atenciosos e presentes, apoio da família em situações de necessidade. Outros: gravidez, puerpério, boa qualidade de vida, regularidade do sono, boa relação terapêutica. A depender dos fatores de proteção e de risco presentes, pode-se optar por manter a pessoa em casa, com apoio social e familiar, além de vigilância 24 horas por dia e remoção dos meios que possam servir para a execução de uma tentativa. Outra opção é a realização do transporte da pessoa para uma unidade de saúde. Os fatores de proteção necessitam ser considerados e abordados na avaliação, porque são capazes de frear a ideação do suicídio. São os recursos individuais ou sociais que fazem o indivíduo repensar a ideia e manter a ambivalência. Família, amizades sólidas, profissão, sonhos para o futuro. Risco iminente de suicídio. Os fatores de risco iminente são aqueles que indicam um risco previsto para os dias ou para as horas seguintes e ainda apontam uma intervenção de urgência, podendo-se inclusive considerar internação ou tratamento mais intensivo do paciente como forma de vigilância contínua. A impulsividade e a rigidez, constrição, estreitamento cognitivo no qual a pessoa percebe o suicídio como uma única saída, havendo diminuição das opções disponíveis, relacionam-se a um alto risco iminente de suicídio. Por isso, deve-se conhecer e diferenciar fatores predisponentes e precipitantes ao suicídio. Os principais fatores de risco iminente de suicídio são desespero, afetos intoleráveis, desesperança, desamparo, depressão e dependência química, conhecidos como os Ds da crise suicida. Os predisponentes são fatores ocasionais. Os pretextos que levam o indivíduo a um estado de desânimo, tristeza, raiva ou desânimo profundo, como tentativas anteriores de suicídio, transtornos psiquiátricos, história de vida com muitas vulnerabilidades e isolamento social, abuso sexual na infância, suicídio na família, agressividade e doenças incuráveis. Os fatores precipitantes são os eventos desencadeadores, muito atrelados ao motivo do suicídio, como conflitos ou términos de relacionamento, perdas financeiras, perda de emprego, vítima de alguma violência, ou seja, a chamada gota d'água, que somada aos fatores predisponentes tornam a pessoa mais vulnerável, crise suicida. No momento da crise suicida, é muito importante o seu manejo e controle adequados. A restrição a métodos e abordagem pertinentes faz total a diferença para conseguir-se um bom desfecho. Constatado o risco, o profissional deve tomar providências para contê-lo. Manter o paciente seguro, orientar os familiares para que não deixem a pessoa sozinha e restringir seu acesso a meios letais são os primeiros passos a serem tomados. Conhecer dispositivos de atendimento psicossocial e conhecer a rede de atendimento, incluindo-se CAPs, ambulatórios e demais unidades de saúde. São requisitos necessários para um bom atendimento. Sem isso, podem ocorrer atendimentos e tentativas recorrentes, aumentando-se a chance de um suicídio consumado. Nas intervenções verbais, o profissional não deve temer abordar a temática suicídio. Questionando explicitamente o paciente sobre suas intenções, sobre a existência de planejamento e sobre o manejo de seus pensamentos. A intervenção verbal por parte do profissional inicia-se pelos fatores desencadeantes, que além de serem os mais visíveis, costumam ser os únicos sobre os quais a pessoa tem consciência durante a crise. A partir daí, passa-se para o reconhecimento dos sentimentos vivenciados pelo paciente para, juntamente com ele, nomeá-los a fim de, em última instância, fazê-lo ampliar seu campo de visão e enxergar outras soluções para os problemas que vivencia. Em seguida, passa-se para a avaliação e a análise juntamente com o paciente e as pessoas, de seus fatores de proteção e suporte. Aspectos psicológicos de comportamento suicida. Ambivalência.
Em uma crise suicida, o desejo de viver e o desejo de morrer confundem-se no indivíduo. Há o desejo de matar o sofrimento e a dor, mesmo que para isso a pessoa precise matar a si mesma. Entretanto, há o desejo de sobreviver a essa tormenta. Muitos não desejam realmente morrer, mas sim sair do sentimento momentâneo de infelicidade, acabar com a dor e fugir da situação que os aflige. A ambivalência é uma ferramenta importante para quem acompanha a pessoa que pensa em suicídio, para estimulá-la a refletir sobre a vontade de viver, mas isso jamais deve ser comunicado a ela, no sentido de tentar mostrar que ela não deseja a morte, pois pode sentir-se confrontada e desafiada. Impulsividade. Apesar de o suicídio ser um ato acometido, geralmente por eventos precipitadores ou negativos, o impulso para cometer o ato é transitório e tem duração de alguns minutos ou de algumas horas. Esse impulso pode oscilar durante o dia. Algumas pessoas chegam a relatar que durante o dia ficam bem, mas à noite a ideação suicida aumenta significativamente. Rigidez cognitiva. Quando uma pessoa tem ideação suicida e decide interromper a vida, geralmente seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações ficam restritos. A pessoa não consegue visualizar a resolução e só consegue enxergar o suicídio como uma solução. Uma maneira de tentar reduzir essa rigidez é por meio de uma boa relação e de formação de vínculo, em uma avaliação empática e sem julgamento, ponderando-se juntamente com o indivíduo possíveis alternativas. Há várias maneiras de avaliar o risco de suicídio, contudo, em todas é necessário um julgamento clínico que vai além de questionários e testes. Seguem sugestões para investigação e avaliação desse risco. Intenção suicida de 0 a 10, em que 0 é nada e 10 é o maior número que você pode imaginar. Quão forte está seu pensamento de morte agora? Método, plano. Nos momentos que tem o pensamento de morte, já pensou em como executá-la? Tem o que precisa? Quando vai executar? Já pensou em acabar com a sua vida? Está se sentindo tão mal ao ponto de pensar em suicídio? Já pensou em como vai fazer isso? Já elaborou um plano? Tem o que precisa para executá-lo? Sabe como vai fazer? Hoje, na próxima semana? Vai cometer o suicídio? Há ainda outros tópicos relevantes a serem analisados. Histórico de tentativas anteriores, se houver. Eventos precipitantes. Afetos intoleráveis, desespero, desesperança, desamparo, uso de substâncias, impulsividade, suporte social e sintomas psicóticos. Após avaliarem-se os fatores de risco, é importante lembrar e considerar os fatores de proteção. Sistema de apoio social e individual da pessoa, pessoas de confiança, alguém para ser contatado, sentimento de pertencimento a uma comunidade, família, amigos, igreja, vizinhos, existência de outros fatores de proteção. A formulação de risco não é uma predição sobre quem poderá ou não consumar o suicídio, mas sim um julgamento clínico que permite que se priorizem ações de prevenção dirigidas ao perfil de cada paciente. O quadro a seguir apresenta indicadores que podem ser utilizados para avaliação do risco. A comunicação terapêutica contínua, sendo parte da estratégia de abordagem com acolhimento, empatia, escutativa e ausência de julgamento em relação ao paciente, o profissional não deve responder a perguntas cujas respostas não saiba. O profissional deve procurar fazer algum tipo de rapport, bom vínculo, assim ficará mais fácil o indivíduo ouvir suas orientações e confiar, demonstrando empatia e preocupação. Mobilizar o suporte social, contatar pessoas de confiança elencadas pelo próprio sujeito ou identificadas por seus amigos, familiares ou conhecidos. Orientar sobre a necessidade de vigilância, não deixar a pessoa sozinha, não trancar portas, retirar do ambiente qualquer método potencialmente perigoso, supervisionar a medicação, quando for o caso, identificar fatores de risco e de proteção e sinais de risco iminente. Afetos intoleráveis, eventos desencadeantes, capacidade de cuidar de si, acesso a métodos potencialmente perigosos e presença de suporte social. Elaborar encaminhamento por escrito, contrato terapêutico. Elaborar notificação compulsória em caso de tentativa de suicídio. Baixo risco, manejo. Oferecer apoio emocional. Trabalhar sobre os sentimentos suicidas. Focar nos aspectos positivos da pessoa.
Encontrar a pessoa em intervalos regulares até que ela receba tratamento adequado. Se não identificar uma condição tratável ou a pessoa não melhorar, encaminhá-la para um profissional de saúde mental. Médio risco. Focar nos sentimentos de ambivalência, explorar alternativas ao suicídio, propor um contrato de vida, encaminhar a pessoa a um psiquiatra, entrar em contato com a família, amigos ou colegas, reforçar o apoio e orientá-los sobre medidas de prevenção do suicídio. Conduta e manejo do alto risco. Estar junto da pessoa, nunca deixá-la sozinha, remover meios, comprimidos, facas, armas, venenos, fazer contrato de vida, ganhar tempo e encaminhar a pessoa a uma emergência. Informar a família sobre a situação do paciente e reafirmar seu apoio. Se forem esgotadas todas as tentativas de convencimento do paciente e for percebido um risco de suicídio iminente, uma internação involuntária poderá ser necessária. Internação. Situações possíveis: alto risco, baixo suporte social e familiar, juízo crítico prejudicado, recusa de tratamento, impulsividade, necessidade de vigilância contínua. A abordagem: negociação no suicídio. Sugestões: é importante o profissional ouvir com atenção tudo o que a pessoa tem a dizer e obter o máximo de informação sobre a situação atual. É importante o profissional não invalidar a fala e o sentimento do paciente. É adequado permitir que a pessoa chore e grite, até mesmo incentivar a expressão emocional. Os sentimentos relacionados com o suicídio são muito poderosos e é importante serem exteriorizados. É importante o profissional não permitir que a pessoa se torne violenta ou se autoagrida. É importante dizer que o sofrimento pelo qual a pessoa está passando é muito difícil e, dessa forma, requer ajuda profissional. É importante o profissional mostrar a tentativa de suicídio como uma alternativa de resolução de problemas para o suicida, porém o objetivo da negociação é reconhecer outras alternativas de resolução. É importante ser direto, falar abertamente e referir fatos sobre o suicídio. É importante explorar os fatores de apoio. É importante expressar preocupação com a situação, interesse e apoio. É necessário não julgar a pessoa ou debater com ela sobre se o suicídio está certo ou errado, se os sentimentos são bons ou maus, ou qual o valor da vida. É necessário não confrontar a pessoa. É necessário nunca desafiar a pessoa a cometer o suicídio. É necessário responsabilizar a pessoa pelos seus atos e não aceitar a transferência de responsabilidade para o profissional. Não interromper a conversa.